Então, continuando com essa videoaula, a partir desse momento nós vamos analisar, né, os tipos de fluxos, a carga de tráfego, os testes e documentação de projetos e fazer uma análise e divulgação de datas de provas sobre a disciplina de projetos de rede. Falar um pouquinho sobre os fluxos de dados, né? Hoje em dia são 5 fluxos de dados, os mais usados são o mais usado, né, que se tem hoje é o Web Atual, que é o modelo cliente-servidor, que tem os dados nas duas direções. O servidor, ou seja, manda uma requisição, posteriormente recebe essa de volta. Antigamente a gente tinha o modelo par a par, né, que não tem direção, que é a web antiga, mandava uma requisição, quando vê já estava voltando, então isso perdia muito no tráfego. Tem o modelo terminal hospedeiro também, que o terminal manda alguns bytes e o hospedeiro responde com esses bytes, mas só isso é muito demorado, não muito usual. Já o modelo servidor-servidor, que é quando os servidores conversam entre si, isso é com uma rede já de alto escalão, né, entre servidores. E o modelo de computação distribuída não muito usado, que são sistemas de processamento paralelo, onde os fluxos, vários fluxos são divididos. Então, vou falar um pouco sobre a carga de tráfego, né, que vocês devem dar uma revisada. O que devemos fazer nisso? Devemos analisar quantas estações de tráfego geram, quantas estações de trabalho geram esse tráfego, como será feito esse tráfego e o tempo que demora para transmitir essa mensagem. E também devemos ter nessa carga de tráfego a qualidade de serviço, ou seja, o QoS, para ver o congestionamento, as filas e os atrasos que se tem nessa rede. Então, e por fim, eu vou dar uma comentada aqui sobre os testes, documentação e as normas de desenvolvimento de um projeto, né, que foi a última parte da disciplina. E essa é muito importante, né, porque é a parte que regulamenta um trabalho e dá parâmetros, né, para esse projeto com regras e tal. Então, quando se fala em testes, para que se faz um teste? Os testes são feitos para verificar, né, se as tecnologias usadas elas são utilizadas ou é preciso mesmo essas tecnologias e também para identificar a conectividade, alguns gargalos na rede, algumas necessidades que se tem de melhorias e também analisar o efeito de quedas, de enlaces, otimização de serviços, identificar alguns riscos que tem, como senhas e tal. Esses testes também são realizados com algumas precauções, né, de como avisar alguns usuários se tem alguma coisa errada, os administradores e os operadores dessa rede. Então, quando se fala em documentação de projeto, devemos ter vários itens a analisar. Vou comentar alguns aqui, os mais importantes, né, que devem ser levados. Então, o resumo executivo, né, que é voltado especificamente ao resultado desse projeto de rede. Também se deve analisar os objetivos, porque para ver se essas vantagens obtidas com essa nova rede, que vantagens vamos ter com essa nova rede a desenvolver. O escopo, né, que é informações do tamanho da rede, como será direcionada a extensão dessa rede, se ela será aumentada ou é de uma pré-existente e que áreas vão ser afetadas. Alguns requisitos, né, requisitos de negócio e requisitos técnicos que listar as prioridades que devem ser feitas nessa rede e como serão feitas, e o estado atual da rede, que seria fazer mapas da rede para a documentação da mesma. Então, posteriormente a isso, deve-se ter o projeto lógico, né, como falei anteriormente, que é a topologia, o endereçamento, os nomes, como vai ser feito, sentar com o cliente e ver algumas especificações. A partir disso, se tem um projeto, depois do projeto lógico
se faz o projeto físico, né, que já com tecnologias, dispositivos e alguns equipamentos que vão ser usados nessa rede. E depois disso, né, se tem alguns resultados de testes, deve-se fazer alguns resultados para ver se essa documentação deve ser especificada, né, ou deve-se ter as datas e as atividades evidenciadas nesses resultados de testes. Por fim, então, deve-se fazer uma análise do ROI, né, ou seja, o retorno do investimento, se aquele investimento naquela rede vai gerar um custo-benefício a dispor, né, do cliente. E também, por fim, deve-se colocar isso, fazer mapas detalhados com a configuração que o cliente deseja. Então, vou falar um pouquinho sobre a INBR 14565, que é a norma brasileira que regulamenta redes estruturadas, ou seja, cabeamento de telecomunicações em edifícios comerciais. Ela define vários pontos, né? Eu vou comentar alguns pontos em específico, né, que ela traz normas para o desenvolvimento desse projeto de rede. Como a área de trabalho. A área de trabalho, ela traz uma parte onde deve ficar essa área de trabalho, como deve ser feito, que equipamentos devem ser usados, o armário de telecomunicações, distribuidor intermediário, distribuidor secundário, onde devem estar localizados estes e que normas em específico eles devem ser tomadas, a sala de equipamento, onde deve ficar, que temperatura deve se ter, como deve ser feito o equipamento, e o ponto de consolidação de cabos, né? Como deve ser feito, que cabo usar, que tipo de cabo usar, a estrutura usual. Então, para dar fim nesse resumo, né, da disciplina, eu vou linkar alguns tópicos que vocês devem se ter, né, para levar para a prova, né, dar uma revisada. Então, seriam os requisitos do cliente, deve-se ter ali, vocês devem ter em mente de 3 a 5 itens, os mais importantes que julgarem, né, para conhecimento para uma boa realização da prova. Os 2 tipos de modelo, né, que são lógico, físico, qual é feito primeiro, qual é feito posterior e para que servem os mesmos. Revisar os itens da análise dos objetivos técnicos, né, de um projeto, ali são vários itens, tem que dar uma revisada nesses itens. E o que deve ser verificado com os testes e para que servem esses testes num projeto de rede. A documentação de um projeto, alguns requisitos, mapas, o que deve ser feito nesses requisitos, isso deve ser revisado. E sobre a NBR 14565, né, que é a normatização, também deve-se dar uma boa lida na mesma. Então, por fim, né, só revisando de novo, a prova será dia 9 de dezembro, às 17h30, nos seus polos. Será de 10 questões, né? Vocês devem ir aos seus polos, onde deverão acessar o seu ambiente e lá realizar a prova. O exame vai ser o dia 19 de dezembro também. Então, gostaria de agradecer a atenção de todos, dar o parabéns também à persistência de vocês. A gente sabe que todo mundo, ou a maioria, realiza o curso em horas de descanso, né? Todo mundo quase trabalha, então todo mundo trabalha, né? E realiza esse curso nas horas de descanso. Então, gostaria de agradecer e desejar uma boa prova e um bom aprendizado a todos.